Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha, eu quero falar para você, meu amigo, para você, minha amiga. Você sabe quanto está custando um enterro simples em Belo Horizonte? Está mais de R$ 5.000. Eu sempre falo com as pessoas, olha aqui, se você não tem um plano funerário da Metropax, nesse momento, aí você tem que tirar dinheiro do bolso. E às vezes é o momento mais difícil, que a família já está toda fragilizada, com a doença, com gasto e etc. E aí é mais um problema. Tem gente que pede empréstimo para poder fazer um sepultamento. Se você tem um plano funerário da Metropax, não vai ter necessidade. 0800 726 0140. 0800 726 0140. Fale com o pessoal da Metropax agora, tá legal? E faça o seu plano. Patrícia, nós estamos recebendo a xará, a nossa Patrícia Salomão. É isso aí. Muito bom dia, xará. Bom dia, obrigada. Bom dia, Pati. Minha xará aqui, especialista em direito previdenciário. Pois é. E as perguntas aqui não param, não é mesmo? Já tem pergunta aí para Patrícia? Já tem pergunta, você acredita, assim? Todo mundo já ligadinho, mandando. Mas antes, eu gostaria, antes dela, de ela entrar nas perguntas, de perguntá-la sobre a reforma da Previdência. Nossa, esse é um assunto que todo mundo quer falar, né? Né, assim. Você acha que ela é necessária? Sim, a reforma ela é necessária, né? Nós estamos tendo um aumento da expectativa de vida que é necessária a reforma, mas a gente, como atuante da área previdenciária, não concorda com a maioria dos termos da proposta, não, sabe, assim? Ela prejudica muito o aposentado, a pessoa que está trabalhando já, a regra de transição é bem cruel e dentre várias regras que a gente teria que ficar aqui falando bastante tempo sobre, que realmente não são benéficas para aquela pessoa que já está trabalhando. Há uma certa punição ali, sabe? Eu sempre falei que aqui no Brasil a aposentadoria é punição. O cara trabalha, quando ele aposenta aí vem a punição, né? Se ele recebe mais do que um salário, aí ele nunca recebe o aumento do salário mínimo. É isso aí. Né? Ele recebe sempre muito menos. Eu lembro que quando o Lula, já candidato à reeleição, deu 16% de aumento no salário mínimo, 16%. Aquele que recebia aposentadoria com mais de um salário mínimo recebeu 5%. Pois é, essa reclamação a gente ouve todos os dias no escritório. E a gente fala que, infelizmente, quanto a isso, não adianta a ação de revisão. Porque é legal, né? É a legislação que determina esse reajuste. Então, com isso, as pessoas não podem reclamar. Mas que é injusto, embora seja legal, e eu acho que não é justo. O grande ponto da reforma que fala que vai ser, né, que os mais pobres não serão prejudicados, né? Mas a reforma prevê que vai agir e todo mundo vai ser igual perante a lei, inclusive funcionário público, etc. Eu acho que eles não vão conseguir, não. Não, isso não é verdade, tem coisa aí por trás, tem a questão do tempo, a regra de transição, o tempo que a pessoa vai ter que contribuir, para quem começou lá cedo, começou a trabalhar aos 14 anos ou até menos, né? Então, assim, não é bem assim, infelizmente, tem muita regra ali que é muito prejudicial, muito mesmo. Vamos com as perguntas agora, Patrícia. Vamos com as perguntas, e é por isso que o planejamento previdenciário é muito importante, né, Exatamente, exatamente, a gente fala isso todos os dias, porque o planejamento faz com que a pessoa consiga o melhor benefício possível dentro daquilo que ela pode, dentro do que ela contribuiu, do que ela poderá contribuir. Então, é muito importante o planejamento. As pessoas não estão acostumadas a guardar dinheiro no Brasil, né? Não. A começar a trabalhar e começar a fazer uma poupança. Essa poupança aqui eu não vou mexer nela. Às vezes não sobra, assim. Não sobra. Não se desconta. Quando desconta, tem que descontar, porque aí a pessoa pode chegar no final de vida com um dinheiro para... É como se faz aí na chamada previdência privada. Né? Planejou, né? Eu fico achando esse negócio de previdência privada, porque banco quebra. A hora que você faz uma previdência no banco, a previdência privada, o banco quebrou, sua previdência vai embora. Não? Na verdade, a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que planejar, porque sem planejamento é pior. Aí é certo que a coisa vai ficar feia. Olha só, a Laís do bairro São Paulo, obrigada, Laís, pela sua audiência. Ela pergunta para a doutora Patrícia: fiquei grávida depois de 4 meses que eu estava desempregada. Eu tenho direito a receber o salário maternidade? É a pergunta da Laís. Laís, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas acham que depois que elas ficaram desempregadas e ficaram sem contribuir, acabou. No mês seguinte, ela não tem direito a nenhum benefício. E não é verdade. A pessoa tem direito, porque tem um período chamado período de graça, que ela se mantém
com a qualidade de segurado. Muito então, bom isso. Então ela tem 12 meses via de regra, obviamente tem exceções para isso, mas ela tem 12 meses ali que ela está assegurada para receber um salário maternidade, um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou deixar uma pensão por morte. Então, se ela tinha a carência cumprida de 10 meses, já tinha contribuído, e ela está apenas 4 meses desempregada, ela pode requerer que ela tem direito sim a esse salário Muita maternidade. gente nessa situação, né, assim? é verdade. Hoje, inclusive, nós atendemos uma ouvinte de manhã, né, assim, que é a Aline, eu até anotei a pergunta também dela, ela falou assim, ó, o meu marido faleceu, morreu, gente, e ele morreu, ele estava desempregado há mais de um ano, que ele não contribuía com o INSS. Você está respondendo também para a Aline. Pois é, mas aí o da Aline é muito importante, às vezes, procurar realmente o escritório, porque às vezes o INSS indefere porque já tinha mais de um ano. Mas esse um ano, a lei permite que prorrogue por 2 ou até 3 anos, conforme o caso. Pode prorrogar aí. E aí tem que analisar se ele se encaixa nesses requisitos. E aí ela vai ter direito. A gente consegue isso muito em ação judicial, porque aí comprova que estava desempregado, que tinha mais de 10 anos de contribuição. Então, são situações que têm que ser verificadas. Antigamente, a ser, né? Previdência, inclusive, não tinha essas regras que tem hoje e nem essas proposições de hoje. O sujeito trabalhava 2, 3 anos, 4 anos, tinha um acidente, uma coisa qualquer, ele se aposentava, sem problema nenhum. Tranquilamente, Adoecia, tinha uma aposentadoria garantida. Hoje está cada dia mais difícil, viu? Assim, tem que olhar e ir ali na lei, tirar leite de pedra para a pessoa Uma brecha. conseguir. Exatamente. Não tá fácil, mas não pode desistir, não. Tem que correr Olha, atrás. Aline, pode ser que você tenha direito aí à pensão por morte, né, Exatamente. doutora? Tem também uma outra pergunta aqui. O Jonas, ele que é do Alípio de Melo, está falando, eu trabalho recebendo insalubridade há 25 anos, sabe como? Como técnico de laboratório, trabalho em laboratório, tem insalubridade. Aí ele pergunta, mas o INSS não considerou o tempo como especial, dizendo que a exposição não foi permanente. E agora, doutora Patrícia, o que fazer? Então, esses casos também, infelizmente, está tendo muito indeferimento junto ao INSS, que é a aposentadoria especial é para aquela pessoa que trabalha exposta ao agente nocivo, né? Que está ali recebendo a insalubridade ou periculosidade. E essas pessoas se aposentam com menos tempo, que é 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente. Justamente porque são prejudicados pela insalubridade. Exatamente, pela exposição àquele agente ali que dá a ela esse direito, né, à insalubridade, né, na questão trabalhista lá. Então, essas pessoas realmente vai ter que ingressar com a ação, elas terão que ingressar com a ação judicial para poder comprovar a exposição ao agente nocivo, porque está tendo muito indeferimento e é um direito, a lei prevê, e a pessoa se aposenta assim, com menos tempo e ainda sem o fator previdenciário. Então, ela se aposenta mais jovem, mas ela teve o prejuízo, né? Então, eu tenho cliente, por exemplo, que ficou quase surdo. Ele já quase não ouve por causa de exposição a ruído muito acima dos limites. Então, a pessoa que é técnico laboratório estava ali exposto, tem gente que pega HIV, né? Para quem trabalha em hospital também, Exatamente, né, médico, enfermeira. dentista, enfermeira, exatamente. Agora, tem que olhar tudo direitinho, porque não é somente chegar lá e ser a profissão e receber insalubridade. É preciso comprovar isso através do PPP. Às vezes as pessoas, né, porque essa perícia, né, a pessoa tem que estar presente, não é verdade? E o médico olha para o perito, olha para o cara e fala assim, esse cara está ótimo, não é não? Mas ele trabalhou com... E ele estava exposto ao risco, né? Ao risco, né? Exatamente. Ó, tá chovendo de perguntas aqui, viu? E eu tô adorando, os homens estão participando muito. Alô, Almir, ele que é lá de Ponte Nova, obrigada pela audiência. Ele pergunta para a doutora Patrícia. Estou afastado do trabalho e estava recebendo aposentadoria por invalidez. Mas o INSS, gente, cancelou o benefício. Ele pergunta, e agora, doutora Patrícia, o que eu tenho que fazer? Então, esses casos estão acontecendo muito. Teve agora a aprovação no Senado daquela MP, que é do pente fino, a 871, né? Que é a questão do pente fino, para poder resolver a questão das fraudes. Só que aí, o que acontece? Muitas pessoas que estavam aposentadas por invalidez estão retornando ao mercado de trabalho depois de 20 anos aposentado por invalidez, 25 anos. É uma situação muito séria. E aí, em muitos casos, as pessoas estão incapacitadas. Tem casos que não, mas tem casos que estão. Então, essas pessoas estão totalmente desamparadas. É igual um professor que se aposentou por invalidez e um dia a prefeitura, o Estado, né, querer voltar com ela, né?
Como é que faz? Pois é. E a aí pessoa vai enfrentar uma sala de aula outra vez, depois de 10 anos aposentado? Anos, né? Não, assim eu tô pegando caso, aqueles casos de ler do banco, sabe? 25 anos. 25 anos a pessoa aposentada já por invalidez. Mas aí é importante que a pessoa não se desespere, que ela realmente procure orientação, veja se é o caso de ingressar com a ação para manter essa aposentadoria, se a perícia constatar que ela continua incapacitada, ou fazer um planejamento, porque esse tempo de aposentadoria por invalidez conta como tempo de contribuição. Então, talvez ela consiga já se aposentar por tempo. Por exemplo, esse caso que eu estou falando, uma mulher, 25 anos aposentada, se ela tinha 5 anos antes, ela pode contar, formar os 30. Obviamente, vai ter uma briga aí por causa de carência e tal, mas tem luz no fim do túnel, digamos assim. Eu acho que nós vamos aposentar, minha filha. Essa reforma foi baseada no Assir Antão. Por quê? Mais de 40 anos fácil, trabalhando, feliz, bonito, entendeu? Eu acho que nós vamos trabalhar... Eu já tenho 55 anos de trabalho. De trabalho? Usou o Assir como referência. Usou o Assir como referência. Aí deu no que deu. Assir é o culpado. O Assir é o culpado, é o objeto Só da na reforma. Rádio Itatiaia, ano que vem, serão 50. Aí, Ai, Assir. pois é. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. E as perguntas não param, dá tempo? 55 de rádio, viu? 55 de rádio? De rádio, Eu comecei a trabalhar com 14 anos, tô com 70, faz as contas. Você sabe que eu, quando criança, escutava o Assir pequenininho, meu pai colocava lá, ele já cantando, né? Pois Você é. imagina? É muito tempo, né? Alô, Assir? presidente, o Assir não é comparação. Olha, vamos lá, Judite. Talvez eu esteja trabalhando até hoje, porque eu gosto muito do que faço. E isso é e faz importante, bem. né, Isso é Assir? importante, Gostar do que a gente faz é muito Mas aí importante. você tem opção também, né, Assir? O problema são as pessoas serem enquadradas aí nessa nova lei. A Judite, gente, ela que é lá de Caeté, obrigada pela sua audiência, Judite. Ela pergunta para minha xará assim, ó, eu trabalhei como empregada de uma lavanderia por 7 anos. Isso, Patrícia, ela fala aqui, sem carteira assinada. 7 anos trabalhando sem a carteira assinada. Este período pode ser contado agora para minha aposentadoria? Olha, então, Judite, é ruim quando a pessoa trabalha sem carteira assinada porque ela realmente não fica com um vínculo lá para poder contar para a aposentadoria dela. Mas tudo não está perdido. Essa pessoa vai ter que fazer, administrativamente tem um processo que chama justificativa administrativa, que a pessoa tenta comprovar aquele vínculo ali, através de um pouco de prova documental, que seja um crachá, que seja uma declaração, que seja os recibos de pagamento, né? E mais uma prova testemunhal. Então, e se na área administrativa a pessoa não conseguir, aí vai ter que ser através de uma ação judicial. Mas a gente já teve êxito em casos assim, de uma moça até que trabalhou numa empresa de chocolate, e ela tinha fotos antigas, com uniforme e tal, e conseguimos comprovar 10 anos, e ela conseguiu se aposentar por idade, que ela tinha mais 5, e ela conseguiu se aposentar aos 60 anos. Nesse caso foi contado? Foi contado, ela Olha, conseguiu através da ação judicial. Tem mais pergunta aqui. Dá tempo aí, Assir? Pode ir? É do Érico. Olá, Érico. Ele que é lá do bairro Luxemburgo. Obrigada pela sua audiência. Ele fala, doutora Patrícia, minha mulher faleceu, morreu, e o INSS disse que não tenho direito à pensão, porque comprovei a união estável. Não, ele fala, peraí, deixa eu ler direito aqui. Ele fala, porque não comprovei a união estável. De acordo com o Érico. O que posso fazer? Então, Érico, esses casos também acontecem muito. E se você já teve a decisão indeferindo, vai ter que ingressar com a ação judicial. Mas Tem que provar a união estável primeiro, né? Exatamente. Mas na própria ação requerendo a pensão, hoje já é possível, na própria Justiça Federal, para não precisar entrar com a ação civil comprovando a união estável. Pode acabar. Mas aí a pessoa tem que ter documentos e prova testemunhal para comprovar essa união estável. O Zé Antônio está perguntando o seu telefone? É 3221-9497. 3221-9497. Porque a doutora Patrícia Salomão, ela tem é bamba muitas nesse perguntas, assunto. depois nós vamos voltar com ela. Assim, vamos voltar com ela depois, porque o programa está chegando ao fim. E eu quero te agradecer, né, pela sua presença, né? E dizer que ajudou muito os nossos telespectadores. Por isso a gente tem que voltar com a doutora Patrícia novamente para responder as perguntas dos telespectadores. Ser mais pergunta e resposta do que tudo, né? É isso mesmo. Eu agradeço muito a participação, o convite de vocês dois. E realmente essa área gera muitas dúvidas, né? As pessoas, né? Cada um tem uma situação e que a gente está aqui disponível para responder. Mais uma vez, o telefone. 3221-9497. 3221-9497. Gente, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Gratidão e alegria. Até amanhã.